Deixa eu só iniciar a gravação. Pronto. Pronto. Então, gente, assunto para a primeira área, tá? Aula de conceito de moral, ética, bioética e deontologia. Assunto da aula, ato moral e responsabilidade. Repetindo, Edileuze. Assunto da aula, ética em sociedade e saúde. Outro assunto, ética em pesquisa, que vocês vão ter esse assunto ainda. O outro assunto, Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos e com animais, ou seja, CEP com seres humanos e CEP de animais com animais, que vocês vão ter essa aula ainda também. E desafios da bioética em pesquisa com seres humanos. E daí vai ser falado sobre células-tronco, transplante de órgãos, eutanásia e aborto, tá? Esses 6 assuntos são os que vão cair na prova da primeira área de vocês. Certinho? Beleza. Muito bem. Muito bem, até aqui então, gente. Então vamos começar. A gente tem 30 minutinhos e daí a gente aproveita esses 30 minutos para falar a parte introdutória da bioética, tá? Muito bem. Quando estiver aparecendo na tela, vocês me avisem. Está aparecendo o slide escrito bioética? Sim. Sim, professora. Muito bem, meus amores. Então, a gente vai aprender hoje sobre a parte básica da bioética. A gente vai passear por essas questões do transplante de órgãos, da transfusão de sangue, das questões de eutanásia, do aborto, de alguns transplantes de órgãos também. Passear por essas questões políticas e a bioética, questões religiosas e a bioética, né? O que de fato é a bioética e para que ela serve? Por que ela foi criada, né? Ela deveria sempre ter existido? O que foi que aconteceu? Quais foram os fatos que aconteceram, né? Que a bioética teve que nascer, teve que ser gerada e firmada, né? Então, e por que a bioética tem tanta relação com questões de pesquisa? Então, a gente vai ver tudo que foi que aconteceu historicamente falando para fazer com que a bioética viesse a renascer, viesse, na verdade, a nascer, né? Por quê? Porque a bioética ela tem tudo a ver com a vida, ela tem a ver com o cuidado com a vida, ela tem a ver com cuidado em pesquisa, cuidado no atendimento, cuidado no tratamento de uma pessoa, né, de um paciente. No caso de vocês no plano de ensino de vocês têm inclusive o assunto de pesquisa com animais também, né? Então, é o cuidado com a vida, né? Tanto dos seres humanos quanto dos animais. Então, a bioética, ela ajuda muito nesses limites dentro da pesquisa e ela ajuda muito a trazer limites dentro do tratamento em saúde. Então, os estudos da ética no campo das ciências biológicas e saúde denominam-se bioética, né? Que vem da vida. Então, é a ética na vida, é a ética da vida. O termo tem origem grega bios, que significa vida, e ética, que significa costumes, valores, né, caráter de uma determinada sociedade em algum momento histórico.
Então, levando em consideração essas duas palavrinhas de forma separada, a gente tem o estudo da vida, né, o cuidado da vida, mas tem ética envolvida nesse nome também, bioética. E quando a gente fala de ética, a gente não pode esquecer fatores históricos, a gente não pode esquecer cultura, né, fatores de cultura, de um local diferente. Vários locais no mundo têm costumes diferentes dos nossos. Cada época que a gente vive tem costumes diferentes, tem valores diferentes dos nossos, né? Então, por exemplo, os nossos pais tiveram valores, tiveram costumes diferentes na época em que eles eram jovens, mais jovens, né? Na época em que eles eram adolescentes, por exemplo. Questões de valores sexuais, questões de valores morais, e várias etiquetas, né? Questões de costume e etc. Questões de relacionamento. E hoje em dia existem outros tipos de valores, né? Outros tipos de costumes dentro desse universo, tanto falando de relacionamento, quanto falando de sexualidades, quanto falando de questões de alimentação, de questões de etiqueta, de vivência em sociedade. Então, cada época tem valores diferentes. É por isso que é interessante o não julgamento, né, nesse sentido. Justamente por isso, porque eu preciso respeitar, né, os costumes e valores de uma época que eu não vivi, ou que eu era criança, alguma coisa assim, e também esse costume, esses valores que são utilizados hoje em dia, também é importante que sejam respeitados, né? Então, o interessante da ética é que ela envolve isso. Ela vai mudando de tempo em tempo. A moral, esses costumes, esses valores vão mudando de tempo em tempo. E também não é estático onde ele está. Ele também muda de local para local. Então, imagina que eu sou brasileira e aí eu quero levar todos os meus costumes, todos os meus valores para a Arábia Saudita, né? Para um local das Arábias, né? Lá para Dubai. E aí eu quero ser exatamente quem eu sou no meu país, nesse outro local, onde tem costumes diferentes, valores diferentes. Para eles, a ética lá, o estudo da ética lá é diferente do estudo da ética daqui, né? Então eu preciso entender que se eu estou em outro local, eu preciso de fato viver conforme aqueles costumes, conforme aqueles valores e etc. Conforme aqueles valores e aqueles costumes são apresentados para mim, obviamente. Por quê? Uma coisa interessante. Isso não pode fugir ao que é valor para mim. Se isso ultrapassar no que é valor para mim, então isso me agride, isso me ofende. Né? Existem locais, por exemplo, que é autorizado algum tipo de violência contra a mulher, é autorizado algum tipo de atitude que fere os teus valores. Então, se isso fere os teus valores, então realmente isso não deve ser adquirido, né? O adquirido é justamente questões de costumes, questões éticos e morais daquele local. E a ética tem um outro lado também que é interessante, e que a bioética também traz esse conceito, que é, o que é ético? É tudo aquilo que não faz mal para outra pessoa. É tudo aquilo que não coloca em risco a outra pessoa. Então, se de alguma forma aquela atitude ou aquelas palavras ferem de alguma forma, é violenta de alguma forma, se de algum modo aqueles costumes daquele local ferem de algum jeito alguém, então isso não é ético, né? Essa atitude não vem da ética, não vem da bioética. Então, o que é ético é tudo aquilo que não vai ferir alguém, seja por palavra, seja por ação, né, por atitude. Então, o que é ético é tudo é o que não vai trazer mal para o outro. Sabe aquela frase antiga que a gente conhece que fala assim: faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É exatamente isso a ética, né? Então, eu ajo com a outra pessoa como eu não gostaria, como eu gostaria que agissem comigo,
né? Eu não vou fazer com outra aquilo que eu não quero que façam comigo. Então, a ética ela tem esse princípio do fazer o bem, né? De você não prejudicar a outra pessoa. Então, se isso ultrapassa, se isso fere, se é violenta a atitude, isso não vem da ética, isso não são valores. Mesmo que você esteja em outros países, mesmo que você esteja em outros locais, né? Então, a gente entende que a ética, que o estudo da moral, ela é mutável, ela muda de tempos em tempos e muda de um local para o outro também. Então, da mesma forma, a bioética. Só que o princípio geral da ética e da bioética é isso: não prejudicar a outra pessoa, não colocar a outra pessoa em risco de vida ou risco de algum tipo de inatividade, né, de impossibilidade física, psicológica e etc. Tá? Alguém está falando comigo no chat? Porque não, estou ouvindo um barulhinho. Deixa eu tirar o som do meu computador aqui. Ok. Vocês conseguem me ouvir ainda? Tudo bem até aqui? Sim, professora, estou ouvindo. Meus queridos, tudo bem até aqui? Sim, professor. Tudo bom? Sim. Alô. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professora. Beleza. Tá dando para entender? Tá rápido demais? Tá tudo bem? Então vamos lá, continuando. Então dá para entender essa diferença entre o que é simplesmente a ética e o que é a bioética, né? Então a bioética ela vai trazer essa prevenção, ela vai trazer esse olhar mais cuidadoso para o tratamento e para a pesquisa com seres humanos e animais, né? Ou seja, essa minha pesquisa não pode prejudicar alguém, não pode trazer riscos para a vida de alguém e também não pode trazer riscos de inabilidade, né, de inatividade para alguma pessoa, moral, física, psicológica, não pode trazer algum tipo de prejuízo para alguém. Para tanto, o objetivo geral da bioética é beneficiar e assegurar a integridade dos seres humanos, defendendo o princípio da dignidade humana. Então, a bioética estuda a moralidade da conduta humana na área da ciência da vida. Quando a gente faz pesquisa, quando a gente manipula uma pessoa, né, a gente faz algum tipo de atendimento, e nos procedimentos curativos desses seres humanos, né? Então, que pesquisam, manipulam e curam os seres humanos. Então, existem algumas questões, depois a gente vai se aprofundar melhor nisso, só para a gente introduzir, existem algumas questões, então, sobre alguns questionamentos sobre a bioética e o transplante de órgãos, a questão de morte cerebral, manipulação de código genético, da fertilização in vitro e prolongamento artificial de vida também, questões de aborto e questões da eutanásia. Então, se a gente for parar para pensar, se a bioética ela é voltada para a vida, né, para a prevenção dessa vida, para assegurar uma qualidade de tratamento e de pesquisa, para que essa pessoa não tenha nenhum tipo de risco, então a gente vai acabar batendo, né, de frente, muitas vezes, com alguns costumes religiosos e políticos também, né? Então, se a gente fala sobre transfusão de sangue para uma pessoa que necessita de uma transfusão de sangue, senão essa pessoa pode vir a óbito, essa pessoa pode morrer, mas tem famílias que possuem religiões que não possuem essa prática, né? Que não aceitam, que não concordam. Então, existem ainda alguns questionamentos sobre algumas práticas em saúde, né, que batem de frente com a religião, que batem de frente com a política ainda, e que batem de frente, inclusive, com alguns conceitos
de saúde, com alguns conceitos médicos também, né? Então, não são todos os transplantes de órgãos que vão dar certo, por exemplo, e daí existe esse questionamento dentro da bioética, por exemplo, algum tipo de transplante de órgão que pode trazer, e os médicos sabem que pode trazer malefícios, essa pessoa pode inclusive não sobreviver, mas é uma tentativa e tudo mais. E a bioética diz que eu não posso trazer risco a essa pessoa, mas uma cirurgia de transplante de órgão vai de alguma forma trazer um risco para a vida dessa pessoa, né? Ou trazer algum tipo de inabilidade para essa pessoa também. Então, existe essa contraposição, esses questionamentos entre o transplante de órgão e a bioética. Se a bioética diz que eu não posso trazer nenhum tipo de risco com o meu tratamento para outra pessoa, né, como é que eu vou indicar um transplante de órgão para o meu paciente? Mas, em contrapartida, se eu não indico esse transplante de órgão, meu paciente pode falecer de qualquer forma. Então, existem ainda esses questionamentos, mas, obviamente, que é um tratamento, é um procedimento realizado. Questões de morte cerebral também, né? Quando é dado a um paciente morte cerebral e esse paciente está sendo, está tendo uma continuidade de vida apenas pelos aparelhos, né? Que fazem com que esse coração continue bombeando, com que ele continue respirando e etc. Eu estou dando vida para esse paciente se mantém vivo, deve ser desligado esse aparelho, não deve ser desligado esse aparelho. Então, o que a bioética diz a respeito, mas o que realmente a ciência, a saúde precisa fazer algumas vezes, né? Questões de manipulação do código genético também, foi-se falado inclusive questões de clonagem durante muito tempo, algum tempo, né, eu acho que eu era adolescente nessa época, mas foi falado durante algum tempo, foi feita uma ovelha utilizando alguns códigos genéticos, obviamente que isso não conseguiu ir para frente, essa ovelha não conseguiu se manter viva e pela bioética, pelos congressos de bioética, isso ficou completamente proibido de ser feito, né? Então, foi visto que essa manipulação não seria proveitosa a princípio. Então, aquilo que a gente vê em filme de duas pessoas iguais, tudo mais, é bem a realidade só de ficção científica, né? Só de cinema. Falasse sobre a fertilização in vitro também, se traz algum prejuízo, se não traz, se está dentro dos códigos e preceitos da bioética. E prolongamento artificial da vida também. Eu estou dando qualidade de vida para o meu paciente ou só o prolongamento da vida dele? Né? Então, existem esses questionamentos dentro da bioética ainda. Aqui eu tenho um histórico, é um histórico bem detalhado, mas eu vou falar brevemente para vocês, mas o que diz nessa história a respeito da ciência aqui ainda, para ter nascido a bioética, é justamente o período em que a medicina nasceu, é uma ciência muito antiga, desde a época dos antigos egípcios, antes da vinda de Cristo, então já existia a questão de dos curandeiros, né, curandeiristas, algumas pessoas que sabiam fazer manipulações de plantas, manipulações de folhagens e outros produtos, né, para realização de medicamentos e que eram chamados de feiticeiros, bruxos, etc. Mas já tinha esse conhecimento a respeito de elementos que traziam benefícios, né, para os seres humanos e até mesmo alguns tipos de terapia nessa época que já faziam bem a utilização de pedrinha na boca para pessoas que tinham dificuldade articulatória na hora de falar. Então, foi se descobrindo durante toda a história várias formas de terapia e também de plantas medicinais e outros elementos que poderiam trazer algum tipo de cura, né? É o princípio ético da beneficência, que é fazer o bem, não causar dano, cuidar da saúde e favorecer a qualidade de vida. Esse é o princípio da bioética. E aí, falando sobre as questões do nascimento, da continuidade da medicina e também do início da criação das universidades de medicina, a proibição pela igreja
durante muito tempo a respeito desses curandeiristas, a respeito dessas utilizações de plantas medicinais. Muitas pessoas morreram por serem chamadas de bruxas, etc., né? Algumas doenças que as pessoas tinham, e aí muitos diziam que aquela doença era por causa de demônios e tudo mais, e aí eram feitos os códigos religiosos e, de alguma forma, essas pessoas acabavam passando por alguns tipos de tortura, né? Então, tinham as inquisições e isso a pessoa acabava sofrendo algum tipo de tortura por conta de práticas de ocultismos e etc., que chamavam disso, né? Mas, às vezes, era só uma pessoa que realmente tinha um bom conhecimento a respeito de utilizações de plantas medicinais, outro tipo de procedimento curativo. Então, foram nascendo as escolas de medicina, daí um tempo, né? A igreja começou a ver que, na verdade, isso era de fato um conhecimento científico, e isso foi dando continuidade, né? Até que, no período da Alemanha nazista, aconteceram muitos genocídios de judeus, né, de ciganos também. E nesse período da Alemanha nazista aconteceram algumas experiências médicas, né? E eles falavam que isso era em nome da ciência, e aí eu digo entre aspas, né? Porque nessa época a gente ainda não tinha os preceitos de bioética, então, infelizmente, muitas coisas aconteciam, como as inquisições antigamente, que aconteciam aquelas torturas todas, e nesse período da Alemanha nazista, onde as pessoas sofreram, foram mortas e também sofriam vários tipos de tortura, e os médicos dessa época da Alemanha diziam que era em nome da ciência, né? Então a gente vê aí um monte de pessoa nessas fotos completamente desnutridas, pessoas também já falecidas aqui acima. E aí algumas experiências que foram feitas pelos médicos da Alemanha no período nazista, e eles falavam que era pela ciência que eles faziam isso, né? Continua sendo bárbaro, continua sendo terrível, não deveria ser feito, mas, infelizmente, de fato, a medicina e a ciência descobriu várias coisas nesse período também, né? Poderia ter sido descoberto de outra forma, obviamente, nada justifica isso tudo que eles fizeram, né? Então, era chamado de uma apavorante ciência do carrasco, né? Pseudociência. Eles achavam que isso era ciência, mas de fato não é, porque se traz risco à vida do ser humano, está completamente errado. Quem não morria nos testes seguia para a câmara de gás. Então, alguns experimentos que essas pessoas, esses médicos nazistas faziam, eles faziam experiências com gêmeos, pessoas gêmeas. O que eles faziam? Injetavam sangue de um no outro e dissecavam essas pessoas vivas, né, entre outras atrocidades. Só 160 pessoas teriam sobrevivido entre 3.000 pessoas nesse experimento com gêmeos. Faziam transplantes, então tentou transplantar medula óssea em algumas cobaias, e hoje em dia isso é realizado, né? Paralisaram muitas pessoas. Com relação aos olhos, eles matavam pessoas com olhos de cores diferentes, faziam disso alguns arquivos, arquivo de órgãos, e tentavam mudar a cor dos olhos de bebês também, com algumas injeções. Fizeram testes de esterilidade, né? Então eles tentaram esterilizar alguns judeus, ciganos, né, e deficientes de forma maciça. Tentam fazer raio-x, injeções abdominais dessas mulheres também. Testes de resistência, e aí eu acho que vocês, fisioterapeutas, vão conseguir identificar esse teste de resistência em algum tipo de terapia que vocês realizam com o pessoal do esporte, alguma coisa assim. Então, submergia alguns prisioneiros em água gelada para testar sua resistência à hipotermia, né? No caso aqui, o objetivo deles era testar o quanto essa pessoa conseguia resistir a uma temperatura extremamente gelada, extremamente fria, né? No caso da fisioterapia, no caso da ciência na fisioterapia,
Isso é realizado por causa de ações musculares, certo? A gente utiliza isso também para fonoaudiologia, para a parte de voz, para restaurar a musculatura quando está edemática, quando a pessoa está sentindo ardência na garganta. A gente utiliza água gelada também. Então, de alguma forma, esse teste aqui realizado, obviamente que progredindo com a ciência no decorrer dos anos, foi descoberto quais eram os benefícios dessa terapia para a musculatura, não nesse caso, né? Isso aqui não é uma terapia, isso aqui foi algo cruel realizado para ver até quanto uma pessoa conseguia resistir a uma temperatura muito fria. E eles faziam também coleções, né, de órgãos e ossos e outras estruturas das pessoas, né? Coleções anatômicas nesse caso. Então aqui nós temos essa primeira foto acima à esquerda, que são os médicos alemães que diziam que faziam aquilo em nome da ciência, né? Não sei que ciência que eles estão dizendo. Aqui uma pessoa que estava passando por esse tipo de pesquisa, e aí a gente consegue ver aqui abaixo a regressão dessa pessoa, né? O sofrimento em que ele poderia estar passando. E daí, finalmente, em 1946, essas pessoas foram julgadas no Tribunal de Nuremberg, né? O regime nazista, justificando os atos, disseram o seguinte: olha quais foram as justificativas deles. Que a investigação era decorrente de ordens superiores, ou seja, mandaram a gente fazer isso, por isso que a gente fez. 2, que os indivíduos estudados estavam condenados à morte. Ah, mas eles já iam morrer mesmo? Então, depois, daqui para frente, vocês vão ver sobre o decreto de Nuremberg, que não importa a idade da pessoa e não importa o estado da pessoa para que ela seja cuidada, né? Independente da idade, independente do estado em que essa pessoa esteja, ela tem direito à vida, né? Ela precisa ser cuidada, pode ser um idoso que está realmente prestes a falecer e uma criancinha que acabou de nascer e tem a vida toda pela frente e está com uma gripe, só uma gripezinha, né? Tanto esse senhor que está com doenças graves, prestes a morrer, tem direito à vida, tem direito a ter um tratamento de forma que ele consiga continuar vivo e com alguma qualidade de vida, quanto esse bebezinho que está com uma gripinha tem direito a um ótimo tratamento e continuar com a vida com alguma qualidade de vida, com a sua qualidade de vida. Então, esses indivíduos justificaram que eles usavam pessoas condenadas que já estavam praticamente mortas, né? Isso não é uma justificativa plausível. Nunca é. Nada é justificável, né? Nada justifica alguém colocar em risco a vida de outra pessoa. A outra justificativa é que a aquisição dos conhecimentos científicos deveriam predominar sobre os direitos individuais. Então, outro absurdo justificado dizendo que a ciência vem antes do ser humano, que a ciência, conhecimento científico vem antes da prevenção da vida, do cuidado à vida. Então, o bom desse Tribunal de Nuremberg é que eles mesmos, os próprios médicos nazistas, se condenaram dizendo essas justificativas. Olha, a ciência vem em primeiro lugar. Olha, mandaram a gente fazer. E a terceira coisa que eles falaram foi: o pessoal estava muito mal, por isso que a gente utilizou essas pessoas, né? Então, eles próprios se condenaram nesse sentido. E aí, por conta de todas essas atrocidades, e depois do Tribunal de Nuremberg, veio o Código de Nuremberg que eu falei para vocês, que foi criado, né? Então, o que diz esse Código de Nuremberg? O que firmou nesse Código de Nuremberg? O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial, e vocês vão ver que até hoje a gente utiliza esse código no Comitê de Ética e Pesquisa. Então, uma das premissas do Comitê de Ética e Pesquisa, que vocês vão ter essa aula, é que a pessoa precisa ser totalmente voluntária
ela precisa realmente dizer que ela quer participar da sua pesquisa. Se ela não tiver a vontade, se ela não quiser participar, ela tem todo o direito de sair da sua pesquisa a qualquer momento. Ela pode ter participado metade da pesquisa e no meio da pesquisa ela fala, não, não quero mais. E você perder aquela pessoa, aquele N, e tudo bem. Então, o pesquisador ele tem sempre que ter isso em mente, que ele pode começar com um número de pesquisa, de pessoas, e ele pode acabar tendo que conseguir outras pessoas. Por isso que, às vezes, uma pesquisa demora tanto tempo para finalizar também. Porque a pessoa ela tem que ter o direito 100% de ser voluntário, de dizer quando ela quer participar e quando ela quer sair. O experimento deve ser útil para o bem da sociedade, mas não podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessária. Eu não posso fazer um experimento simplesmente porque pelo meu bel prazer, né? Porque eu acho que aquilo vai ser legal para mim. Eu tenho que fazer um experimento que eu sei que vai trazer algum tipo de benefício para a sociedade. Para qualquer sociedade. Pode ser para a humanidade, como, por exemplo, o experimento para as vacinas do Covid, como pode ser simplesmente um experimento de algo que vai trazer um benefício para o meu bairro, de algo que vai trazer um benefício para a minha cidade, para o meu trabalho, né, no meu ambiente de trabalho. Então, tudo isso, essa sociedade tem que ser beneficiada, alguma sociedade tem que ser beneficiada, e não só porque eu quero amaciar a minha vaidade, né, o meu ego. O experimento deve ser baseado em resultados de experimentação em animais. Então, nessa época ainda era autorizado primeiro fazer experimentos em animais e depois teria que fazer em seres humanos. Então, hoje em dia, os códigos com animais já mudaram também bastante. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, quer materiais. E aí eu acrescento, inclusive, psicológicos, morais. Então, o experimento não pode trazer nenhum tipo de alteração nesse sentido também. E não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente desta pessoa. Então, se você... E a gente tem que falar isso para o paciente, para o voluntário da pesquisa, né? Olha, a pesquisa que eu vou fazer é sobre isso e isso. Eu quero saber se essa terapia com eletrodos é boa para X patologia. Só que você vai sentir uma carga elétrica, você pode sentir algum tipo de incômodo. Então, essa pessoa tem que saber exatamente quais são os malefícios, quais são os benefícios, para ver se ela aceita ou não. E antes disso, tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, né, sua pré-pesquisa, seu pré-projeto, justamente para que eles vejam que se há alguma ação, algum procedimento que traga algum tipo de malefício para as pessoas, para os voluntários, eles não autorizam essa pesquisa. Então, aí a gente vai ter que encontrar uma outra forma de realizar a pesquisa. O grau de risco deve ser aceitável e limitado também, ou seja, não pode trazer nenhum risco de invalidez ou morte para a pessoa. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas, então tem pessoas, por exemplo, que pedem ajuda da família para preencher um questionário, pede ajuda de um monte de gente para ver se a pesquisa vai mais rápido, mas isso não é autorizado. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento, igual eu falei para vocês, e o pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte aos participantes. E esse senhorzinho aí, o Van Helsing Potter, em 1971, ele fez esse livro, né, Bioética, Ponte para o Futuro, e foi a primeira vez, então, que esse termo surgiu, bioética, né, para falar sobre esse cuidado com a vida. Então, foi esse senhorzinho, depois que escreveu esse livro, que esse nome, de fato, apareceu. Nós tínhamos anteriormente o Código de Nuremberg, mas não se falava o nome bioética. E aí, quando o Van Potter, em 1971, fez o livro, é que o nome bioética foi surgido, né? Que ele surgiu.
Muito bem, meus amores. Nossa aula de hoje, então, termina. A gente... Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alô? Vocês têm outra aula agora, né? Daqui a alguns minutos. A gente para por aqui. Semana que vem a gente vai falar mais sobre pesquisa com seres humanos. Vou terminar essa aula introdutória de bioética. Algumas partes, nem tudo aqui para vocês é importante, mas as partes de eutanásia, a parte de aborto. E daí depois a gente vai falar mais sobre pesquisa com seres humanos e animais. O pessoal do Comitê de Ética e Pesquisa, normalmente eu convido eles para falar com vocês sobre isso. E daí a gente termina a nossa matéria para a segunda área, tá? Então, a gente teve aula hoje, introduçãozinha de bioética. Depois, a semana que vem, a gente vai ter o restante da bioética, dia 14, ou desculpa, dia 20. Dia 27, o pessoal do Comitê de Ética e Pesquisa vem aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Vou estar aqui com vocês também. E daí a gente marca a nossa primeira área para o dia 4 de abril, tudo bem? Não, peraí, eu falei 2 aulas, né? Peraí, gente. Dia 4 de maio, né, professora? Bom dia. Desculpa, peraí, rapidinho. Dia 13, hoje. Dia 20, falo com vocês ainda sobre bioética. Dia 27, o pessoal da Ética e Pesquisa vem, e aí eu libero o link. E aí eu deixo vocês fazerem a prova por 24 horas. Vocês têm prova no dia 27 e eu libero a prova no dia 27 mesmo, tudo bem? Tá bom, professora. Beleza. Tá bom, Então vocês vão ter 3 aulas. Aí a gente termina o assunto, eu boto o link da prova e eu deixo vocês fazerem tranquilamente, tá? Sem prender o horário. Então, dia 27, nossa primeira área, tá bom? Um beijinho, gente. Tá bom, professora. Obrigado. Nada, um beijo. Tchau pra vocês. Foi um prazer conhecer vocês. O prazer foi nosso, professora. Bom dia. Bom dia, um beijo, tchau. Vou parar aqui a gravação, tá?